Pessoal, sejam bem-vindos nessa noite tão especial que nós recebemos aqui o Beto Carvalho. Seja bem-vindo, tá, Beto? É um prazer essa parceria. Obrigado. Agradeço a gentileza e o carinho aí de vocês. Nós já agradecemos de antemão. E, gente, todo mundo que está entrando, eu vou pedir, por favor, para se identificar no chat, como já pedi a alguns alunos. Coloquem pelo menos um nome e um sobrenome para que a gente consiga contabilizar a presença de vocês, tá bom? Tem mais pessoas entrando, mas nós iremos começar agradecendo aos nossos aportadores. É um prazer para o Instituto essas grandes parcerias, mas elas são possíveis porque, além dos projetos escritos, né, que a nossa mestra Eliane, ela escreve aí todos os projetos, todas as ideias e programações são escritas, é, são de autoria dela, são registradas ali do seu intelecto, né? E graças aos nossos aportadores, nos possibilita financeiramente executar tudo isso. Então, nós agradecemos o fomento da Prefeitura de Belo Horizonte, do Fundo Municipal do Idoso de Belo Horizonte e também das grandes empresas que acreditam no Instituto nesses mais de 10 anos de sucesso aí. Então, quero convidar vocês, antes de passar a palavra para o Beto, para ele se apresentar para vocês, contar todos os livros em que ele está aí contribuindo para a sociedade. Não vou nem falar só escrevendo, né, Beto? Que é uma contribuição para a sociedade, seus livros, suas palestras, esses mais de 30 anos como empresário, como exemplo de pessoa aí na sociedade contribuindo. Mas antes que ele se apresente, nós vamos começar agradecendo. Depois eu passo a palavra para ele, tá bom? Rafael, vamos lá? Muito obrigada a todas essas grandes empresas, agradecemos eternamente, né? Faz parte aqui da história do Instituto, acreditam em todos nós, né, Beto? E estão contribuindo para a educação empreendedora de qualidade, assim como eu disse anteriormente, assim como você, né? Que contribui para a sociedade com esses mais de 30 anos aí como empresário, também como empreendedor em vários ramos diferentes, né? Ramos diferentes com o mesmo objetivo, né? De levar conhecimento para as pessoas, seja através dos livros, das palestras, das suas empresas, das suas estratégias. E hoje é um prazer que você tirou esse tempo e aceitou esse convite de parceria para trazer para a gente conhecimento nessa noite. Então, seja bem-vindo e vamos lá. Pode fazer novamente seu compartilhamento, viu? Aqui, deixa eu botar aqui, ali a apresentação aqui, compartilhar e colocar no módulo tela cheia. É isso? Vamos botar aqui. Ok? Ok. Ok. Vamos lá, então? Bom, antes de mais nada, Maria Antônia, muito obrigado pelo carinho, pela generosidade das suas palavras. Para mim sempre é uma satisfação, acho que é a segunda vez que eu falo aqui, né? Uma talvez tenha sido lá na pandemia ou logo depois da pandemia. Inclusive, eu acho que eu devo ter falado sobre um dos meus livros, foi, não me recordo agora qual, Acho que e azeitona fiz. dentada.
Pode ter sido azeitona da empada, enfim, pode ter sido. Mas é uma satisfação para mim falar hoje sobre um determinado tema que eu gosto muito, que inclusive, elemento de um dos meus livros, que eu lancei agora no ano de 2023. Mas eu vou falar um pouquinho de mim. Sou Beto Carvalho, eu tenho uma experiência já grande nessa área de marketing, de vendas e de desenvolvimento pessoal. Eu sou palestrante já bastante. E eu tenho 5 livros, como você pôs, né? Eu tenho esse livro que eu lancei em 2007, vou mostrando aqui, que é o Azeitona da Empada, que é um livro sobre vendas, especificamente sobre técnicas de vendas. Depois eu tenho um segundo que eu lancei em 2009, que é o Cereja do Bolo, né? Que é um livro também sobre negociação. Depois lancei um livro em 2011 chamado Você é o Cara, que é o livro mais de desenvolvimento pessoal, quando eu comecei a entrar um pouquinho nessa área, né? Depois, em 2013, eu acabei assumindo a direção de marketing do Grêmio Futebol Porto Alegrense, um clube de futebol, vocês devem conhecer. E fiquei por 10 anos nessa função, junto com as minhas outras atividades, mas me dedicando muito ao segmento do marketing no futebol. Saí em 2023 para voltar novamente às minhas atividades específicas. Sou hoje consultor, conselheiro, mentor, palestrante, e voltei a fazer livros também. Em 2023, lancei esse livro aqui, que é o Diferencie-se. É um livro que mostra como é que nós podemos pegar os nossos dons, transformar dons em pontos fortes e os pontos fortes na nossa diferenciação pessoal. Esse é hoje um livro que está na 4ª edição, parece-me até, e é um livro que eu falo bastante. Inclusive, nessa semana eu dei 2 palestras já sobre ele. Então, é um livro que é interessante para o desenvolvimento pessoal, seja em que fase da nossa vida for. Não é? Eu acho muito forte essa necessidade, especialmente hoje que nós estamos falando para um público 60 a mais, né? Eu acho que seja em que fase da vida da gente estiver, nós vamos poder buscar a nossa melhor versão. E em cima da nossa melhor versão, construímos a nossa marca pessoal, a nossa diferenciação e, por consequência, a nossa realização. E no ano passado, no meio do ano passado, eu lancei esse livro que eu vou falar hoje para vocês, um livro chamado O Bolo do Sim, onde eu falo da importância da emoção no contexto da negociação. Eu defendo muito a negociação como uma forma de trabalhar 2 polos, o polo do convencimento, que é o lado racional, mas também um polo de envolvimento, que é o lado emocional. E a ordem é exatamente a seguinte: envolver para depois convencer. Até por uma questão do nosso cérebro, né? Que ele precisa ser, para receber uma determinada mensagem, ele necessita primeiro de uma ação de envolvimento para posteriormente ter uma ação de tomada de decisão, tendo algumas referências nas questões racionais. Bom, antes da gente falar um pouquinho sobre esse livro, eu quero contar uma história que eu gosto sempre de contar em algumas situações que casam, e nessa de hoje casa sim, porque eu vou mostrar um pouco como eu senti que a emoção tem um processo muito forte no contexto da persuasão. E o que nós vamos ver hoje aqui não é uma negociação de venda somente. Tanto é que eu não falei nessa palavra venda, eu estou falando na negociação, que serve para tudo. Serve para a venda, sim, mas serve para todas as relações que nós podemos ter. E o Bolo do Sim traz isso, e eu trago essa história para começar a falar para vocês. Eh, eu tinha 5 anos de idade, morava em Porto Alegre, aqui, onde moro hoje, eh, e eu chegava em casa no carro do meu pai. Tá? Na época, muitos anos já, obviamente, tinha 5 anos, né? Meu pai foi botar o carro na garagem. Meu pai botou o carro na garagem, eu estava no banco de trás do carro.
E ele, como nós éramos uma família tipicamente de classe média, a gente morava numa casa boa, mas nada além do normal, não é? E a garagem ficava um pouco do lado da casa, assim, não ficava dentro, não era uma garagem que ficava dentro da casa. E o pai botou o carro na garagem, e era um dia frio, como hoje também. Hoje nós estamos aqui no sul com um dia frio também. E o pai botou o carro na garagem e, como fazia muito frio, eu estava no banco de trás, ele abriu a porta, deixou o carro ligado para ganhar tempo, farol aceso, e entrou para abrir o portão da garagem. Enquanto ele puxa o portão da garagem para poder abrir, o carro está ligado, o farol está aceso e a porta aberta. Entra dentro do carro um cara que eu nunca mais vou esquecer, uma pessoa, uma figura que eu nunca mais vou esquecer. Ele tinha um gorro de lã, uma manta no pescoço. Ele tinha um hálito, eu brinco sempre, de cachaça sem limão. E esse cara, ele entra dentro do carro e ele bate a porta. E quando ele bate a porta, ele vira para trás porque ele viu que eu falei alguma coisa. E eu me lembro apenas de um grito que até hoje está presente em mim, que foi um cala a boca, guri. Aquele grito de maneira seca, de maneira forte, me assustou e eu fiquei sem saber o que falar. E ele deu marcha ré, arrancou o carro e sumiu comigo dentro. E eu, talvez lá, com 5 anos, 5, 6 anos, talvez tenha sido o primeiro caso de sequestro aqui no Rio Grande do Sul. Bem, eu não trago a história do meu sequestro, nem aponho aqui agora para falar do sequestro, porque graças a Deus eu estou aqui são e salvo para falar um pouquinho para vocês. Mas desse momento, desse trauma, desse susto, dessa violência, vamos chamar assim, ficou algo que marcou para sempre a minha vida. Eu fiquei extremamente gago, gago de não conseguir falar. Eu sempre digo que eu fiquei gago de chutar a parede, aquele que tem que chutar com o pé a parede. Pena que nós estamos em vídeo aqui, mas esta palestra, quando eu falo em tom é presencial, eu até mostro chocando muito demais na minha vida. Me lembro que lá pelos 12 anos, na escola, uns colegas lá marrentos me diziam: Beto, qual é o teu nome todo? E Carlos Alberto Carvalho Filho. Além de longo, tem um KK sequencial de Carlos e de Carvalho, impossível de não travar, porque a fonética, o fonema K para gago é um dos piores para se falar. E aquilo ia machucando, eu comecei a me ensimesmar, comecei a vivenciar aquilo de maneira muito dolorida na minha vida. Mas fui levando com dificuldade, tendo uma dificuldade até de me relacionar, porque tinha medo, tinha vergonha de me relacionar. E aquilo é muito duro para uma criança, no momento que ela precisa se sociabilizar, ela não conseguir. E veio aí, a vida foi indo. Aos 15 anos, por exemplo, eu tive a minha primeira namorada, que eu era gago, mas eu era bem bonitinho na época. E, e quando eu ligava para a casa dela, naquela época não tinha o telefone celular, quando eu ligava para a casa dela e o pai dela ou a mãe atendesse o telefone, eu não conseguia falar porque, por um infortúnio fonético, o nome dela era Kátia, e aí não saía. Então eu tinha que pedir para minha mãe ligar para chamá-la para que eu pudesse falar com ela. Imagina vocês, um menino numa formação de personalidade, numa construção, não é, de razão de vida, não conseguir sequer pronunciar o nome de uma namorada de adolescência. Aquilo era muito doloroso para mim. Eu me lembro que eu chorava muito, eu ficava indignado, eu dizia: Deus, por que comigo? Porque a gente sempre acha que é conosco que as coisas ruins acontecem.
mal a gente sabe que a vida nos dá oportunidades nessas dificuldades de encontrar caminhos jamais imaginados. Fui seguindo e aos 17 anos fui fazer o vestibular. Levei comigo uma dúvida muito dura. O que fazer? Ciências humanas, que eu gostava, porque eu sempre fui um cara de gostar de gente. Sou filho de professor de jornalismo, filho de uma professora também. Então, tinha esse lado, né, de vontade de me relacionar, de comunicar, mas a fala não permitia. Então, eu pensei: o que que eu vou fazer? Ciências humanas, que eu gosto, mas tem que falar, ou eu faço algo que eu não preciso falar tanto? Eu pensei: pô, eu gosto de matemática. Então, quem sabe eu faço algo nas ciências exatas. E acabei fazendo uma opção pelas ciências exatas e fiz o vestibular para engenharia civil. Passei e com 22 anos eu me formei engenheiro civil. Momento único, aquela festa, aquela situação toda. E muito bem, no outro dia, quando passou a festa, que eu me dei conta que, poxa, mas agora eu sou engenheiro, eu vou ter que levar isso para a minha vida. E eu não tenho vocação para isso. E eu comecei a descobrir que, até o meu livro diferencia, eu falo muito sobre isso, que a vocação é a base, é a essência, a pedra angular da nossa melhor versão. E eu disse: não vai dar, eu não vou seguir, eu vou ter que fazer algo que esteja mais ajustado comigo. Me lembro bem da cena, chamei o pai e a mãe na época e disse: olha, eu tenho uma coisa comigo, eu quero dizer uma coisa a vocês, eu não vou ser mais engenheiro. Pô, aquilo foi um choque, né? Mas como você se formou agora? Eu digo: não, é que eu descobri que eu não tenho vocação. Me lembro que o pai me disse: mas agora que você descobriu 5 anos fazendo o curso, eu digo: olha, eu, eu descobri antes, mas eu não tinha coragem. E agora, quando caiu a ficha que eu vou ter que enfrentar esta vida de engenheiro sem ter a vocação para isso, eu não tenho condição de poder seguir. Eu tenho que buscar a minha felicidade, que é fazer aquilo que eu gosto, aquilo que me dá prazer, aquilo que realmente vai me dar vontade de querer viver. Meu pai e minha mãe disseram: tá, mas o que que você vai ser? Aí eu digo: olha, eu, não, eu vou seguir algo nas ciências humanas e eu já tenho o que eu vou fazer. Eu consegui uma vaga na Xerox do Brasil. Xerox do Brasil era uma empresa de fotocopiadora espetacular na época. E, pô, na Xerox, que maravilha! E o que que você vai ser? Eu digo: eu vou ser vendedor. Meu pai, meu pai e minha mãe: mas vendedor, meu filho, tu é engenheiro, que no fundo eles queriam dizer: Beto, tu é gago, vai ter dificuldade. Meus pai e mãe sempre doram a pílula da gente, enfim. E eu digo: não, pai, pode deixar, eu sei que vocês estão com um pouco de receio, porque eu tenho essa dificuldade de fala, então pode deixar que eu vou encarar de frente. E é o meu momento, é o meu momento de passar por cima, é o meu momento de vencer essa barreira. Eu vou enfrentar, eu estou com coragem. Eles sentiram que eu estava bem firme nisso, então, se é isso que você quer, siga. Eu comecei, então, com 22 anos, aquilo que eu chamo do meu renascimento, porque eu vivi até os 22 anos de maneira muito ensimesmada e passei a ter esse momento de fazer o que eu gostava. Comecei como vendedor novas contas. Novas contas é aquele que tem que bater de porta em porta para quem não tinha máquina Xerox. Eu não tinha cliente para visitar, eu tinha uma área geográfica para olhar onde é que era a minha área e escolher ali. Eu pegava aquele guia de telefone, porque não tinha Google na época, né? E aquele guia de telefone era a minha área e eu escolhi ali para começar a vida de maneira muito clara. É aquela pessoa que é solidária. É aquela pessoa que entende o lado do outro e se coloca à disposição para colaborar. É esse espírito colaborativo que gera confiança numa relação. E o quarto ponto é a capacidade de resolver problemas.
As pessoas confiam em quem resolve problemas. Como vendedor, eu adorava quando dava um problema numa máquina e eu poderia resolver, porque eu resolvendo, a percepção de valor da minha pessoa, da minha competência, era maior. Atitudes que inspiram a confiança. O exemplo, muito mais do que as palavras. E uma coisa que a gente tem que buscar para ter essa confiança é a congruência entre o que eu falo e o que eu digo. Eu não posso ter um discurso e a minha prática ser outra. Eu preciso ter uma coerência com o que eu falo. Inclusive, isso é um elemento gerador de marca pessoal através da consistência, da coerência. Essa estruturação é muito importante. Um outro ponto é a convicção argumentativa. É convicção no que você fala. Ser firme, seguro. A convicção ela gera uma percepção de que ali tem café no bule, como se dizia, né, antigamente. Isso é muito importante para gerar percepção de confiança. Porque valor, nós vamos ver, e o valor é o que envolve todo o contexto, ele é uma questão de percepção. O terceiro ponto de atitude que inspiram é a valorização do interlocutor com uma coisa muito simples e que a gente erra muito: escuta ativa, que é ouvir ativamente o interlocutor, ser benevolente com ele, entender o seu lado e escutar. A gente hoje comete muitos erros. Por exemplo, eu vou pegar aqui. Isso aqui, o celular, é um elemento fomentador de falta de valorização de quem está conversando conosco. Volta e meia. E nós fazemos às vezes isso, e às vezes eu me dou conta que eu fiz, e eu digo, pelo amor de Deus, eu coloco isso em livro, eu ensino isso para não fazer, e às vezes eu faço, porque a gente tem isso aqui como um determinado vício. Mas é você estar falando com alguém, eu digo, não, pode falar que eu estou te escutando, eu estou só mandando uma mensagem. Poxa, está me escutando? Está compartilhando a minha escuta com outra coisa. E fica na outra pessoa, no interlocutor, uma percepção de que, pô, esse cara não está me valorizando. Essa pessoa não merece o meu tempo. E aí vai esmaecendo, vai desidratando a confiança. Eu tenho um exemplo muito claro do meu filho, quando era menor, adolescente, hoje já é adulto, mas eu me lembro que meu filho chegou, eu tinha feito o meu primeiro livro, foi em 2007, e eu tinha falado sobre isso. Eu voltei a falar agora de novo. E eu falei, e eu estava na minha sala, lá em casa, no meu computador, e ali ele chegou, começou a falar comigo sobre o jogo de futebol do Grêmio, ele é fanático pelo Grêmio, assim como eu. E aí eu dizia, não, filho, pode falar. E eu continuando mexendo no meu computador. E ele falava, e eu, aham, sim, lógico. Daqui a pouco ele bateu na mesa. Pô, pai, que baita enganador tu é. Mas como assim? Aí eu virei. Pô, tu escreve um livro dizendo que a gente tem que escutar os outros, olhar nos olhos, dar atenção. Eu estou falando contigo há 15 minutos e tu não está me dando atenção. Pô, aquilo ali foi uma lição que eu aprendi. Mas que loucura, cara. Eu até disse, pô, filho, que legal que tu leu o livro. Era um cara jovem, ainda era adolescente. Que legal que você leu o livro. Mas que coisa ruim para mim, né? Que ensinava, que falava sobre isso, estimulava, fomentava essa necessidade e não praticava. Então, utilizem muito isso. Quanto mais a gente valoriza o interlocutor, melhor no contexto. A segunda camada do bolo
é a camada da consistência. Consistência é a camada racional da negociação. E ela é muito importante, mas ela não é determinante. A determinação é o envolvimento, é o que toca lá dentro. Por que que o racional ele vem depois? Por uma questão de biologia até. O cérebro da gente tem uma camada externa ali dentro do cérebro tem uma camada que é o neocórtex, e antes tem o sistema primitivo, vamos chamar assim, que é um certo guarda para deixar entrar ou não, mas ele tem uma camada do neocórtex que é, precisa chegar no próprio límbico, que é o emocional. Então, ou melhor, o inverso, tem o límbico e tem o neocórtex. O neocórtex é o lado mais racional, o límbico é o lado emocional. Você, para chegar lá no neocórtex, você precisa passar pelo límbico, e o límbico é emocional. Então, se você vier com argumentações racionais sem envolver, se você buscar um convencimento antes do envolvimento, você tem grande chance de ter uma rejeição. Porque se a pessoa não se sente envolvida aí, confiança tem muito de sentimento, ela é base para tudo, não vou conseguir nunca argumentar com a razão. Por isso que se diz que venda não é o que eu tenho, como eu faço e por que eu fiz. É por que eu faço, como que eu faço e o que eu faço. O porquê, ele é muito mais impactante, porque o porquê é o que te toca na percepção de benefício, de necessidade, onde você fica envolvido com a potencialidade de ganho ou risco de perda. Existe uma questão importante na consistência. É onde você vai jogar, nessa segunda fase, então, todos os argumentos racionais para construir essa percepção de valor. E ele representa essa construção de valor ao consumidor. Consistência nada mais é do que a gente construir valor para a necessidade do outro lado. E aí nós chegamos no que é valor. Valor, se você for num livro de administração, certamente você vai entender que valor é a quantidade de benefícios que eu tenho menos os custos que eu tenho para obter esse benefício. Esse é o lado lógico. E eu fiz nesse livro uma fórmula mais ampliada. Eu fiz que valor é benefício menos custo, fecha parênteses, mas multiplica isso pela confiança. Porque se confiança for zero, é matemático. Tudo que nós multiplicamos por zero, o resultado é zero. Benefício menos custo, por maior que seja essa subtração, se a confiança for zero, você não tem valor. E se você tiver confiança, você potencializa esse valor. E valor não somos nós que damos ao produto. Não somos nós que damos para nós mesmos ou para o serviço. Valor quem dá é o consumidor, é o cliente, é o interlocutor. Marketing não é uma questão de realidade, é uma questão de percepção. Se eu não percebo valor, eu não valho nada. Por melhor que eu possa aqui falar alguma coisa a vocês, e vocês gostarem, mas eu não consegui passar esse valor percebido a vocês, meu valor vai ser zero. Se a confiança que eu deixar aqui nessa relação for zero,
Por mais brilhante que alguém possa ser, eu não vou conseguir fazer com que isso aí toque e você tenha a confiança e a percepção de valor em relação a isso. Valor é percepção mesmo. Uma joia na mão de quem não aprecia a joia vira bijuteria. Portanto, pensem muito nisso. Eu preciso gerar valor no outro. Por isso é que eu falei lá que a competência precisa ser mostrada. Não é exibida, mostrada. Os outros precisam saber que você é bom no que você faz. Os outros precisam perceber valor em você. Os outros precisam perceber que você é competente no que faz. A consistência ela requer algumas coisas. Primeiro delas, empatia. Empatia é, obviamente, a capacidade que nós temos de nos colocarmos no lugar do outro. Mas não é só nos colocarmos, é entender a reação do outro. É sentir, se possível, o que toca e o que faz. É sentir a dor, é sentir a emoção, é sentir a alegria, é estar, entre aspas, no corpo do outro, mas também na alma do outro. Esta empatia vai te dando consistência para aquilo que você vai fazer. A outra, saber ouvir. Saber ouvir tem muito de inteligência. Muitas vezes nós escutamos simplesmente. Eu escutei, mas eu não processei. O saber ouvir é processar o que você escuta e tentar extrair do que você escuta o melhor valor. A outra questão da consistência é saber fazer perguntas. Tem uma técnica em vendas que é a técnica SPIN, que fala de perguntas de situação, perguntas de problemas e perguntas de implicação e solução. Quanto mais você perguntar, melhor você consegue apoiar com os benefícios da sua ideia, do seu produto, do seu serviço, ou do que você quer argumentar. Negocia bem quem pergunta bem, não quem fala bem. Falar é um detalhe importante, sim, mas é um detalhe que precisa estar envolto num contexto de negociação muito mais profundo. E um dos elementos que dá profundeza à negociação é a pergunta. É a pergunta. Aprendam a perguntar e a escutar com ouvir ativamente. Falei do conhecimento, a competência que une a teoria na própria prática. E a negociação ela precisa ter aplicabilidade, concretude, como eu falo. As pessoas precisam enxergar. Se não enxergar, sentir aquilo que nós estamos fazendo. E comunicar em função do canal de percepção de cada um. Nós temos 3 canais de percepção do que nós vemos e nós escutamos e sentimos. Ou nós somos visuais e, portanto, a gente capta mais, se impressiona mais, se impacta mais pela visão. Ou nós somos auditivos, que a gente se impressiona, se emociona mais pelo que a gente escuta. Ou nós somos sinestésicos, que a gente tem a necessidade de sentir, de tocar, de experienciar. Entender como é cada um, a gente pode, inclusive na nossa forma de comunicação, nesta argumentação, utilizar a melhor forma. Passando dessa segunda camada, nós vamos para a terceira camada, que é a camada da influência. E a influência são algumas coisas que eu chamo de vendabilidades, entre aspas, mas aquilo que condiciona um contexto decisório. E a influência é o resultado de atitudes, de comportamentos que moldam a percepção acerca de algo ou de alguém. Elas podem ser inerentes ou conquistadas. As inerentes que quase não se dá mais tanta bola, mas é
o cargo, a função, a hierarquia. Ou seja, isso pode, em determinada situação, gerar um contexto de influência. Mas tem um outro universo, que é o universo das influências conquistadas. E aí ele resulta do princípio de 6 princípios de influência que eu fui buscar essa relação com um livro muito interessante do Robert Cialdini, que ele elenca alguns princípios de influência e que eu adaptei, trouxe para a nossa realidade como condicionalidade, consensualidade, exclusividade, reciprocidade, autoridade e afinidade. Eu vou explicar rapidamente cada um deles. Afinidade, semelhança. As pessoas gostam de se relacionar com quem se parece com elas. Ela tende a gostar mais de quem se parece com elas. E quando você tem essa semelhança, você estabelece um contexto de elogiar as pessoas. Isso então potencializa ainda mais. Um elogio é algo muito importante. Nós vivemos e crescemos perdão, na filosofia do não. Não faz isso, não faz aquilo, não pode. E na vida adulta, nós passamos a ser muito críticos, a ver defeitos, a não reconhecer virtudes. E como é bom quando a gente consegue reconhecer virtudes e externar essas virtudes, que é o elogio. Sabe, quando eu era vendedor, eu tinha uma coisa que eu fazia muito e ajudava muito nesse sentido. Porque eu disse, pô, o né, elogio, quando bem dado e corretamente dado e honestamente dado, ele é muito importante. Porque todo mundo gosta de se sentir reconhecido. Todo mundo gosta de ser exaltado. Cada um de nós, vocês aí, 77 pessoas que eu estou vendo que estão aqui agora. Cada um de nós adora quando falam bem da gente, adoram quando elogiam alguma coisa que a gente faz. Eu tinha uma coisa que eu fazia, é o seguinte, eu digo, eu preciso dar no final de cada dia 5 elogios. E eu saía pela manhã e botava no meu bolso esquerdo, porque eu sempre tive mania de botar a mão dentro do bolso. Eu botava no meu bolso esquerdo da minha calça 5 moedas. E a minha meta era, no final do dia, essas moedas irem parar no bolso direito. E como é que elas paravam? Cada elogio que eu dava, eu trocava uma moeda de posição. E no final do dia, eu tinha feito 5 elogios. E se eu fizesse isso 5 dias da semana, que era o dia útil, eu tinha feito 25 elogios por semana. E no mês eu tinha feito 100 elogios. E eu aprendi a elogiar quando eu via coisas bacanas, importantes. E como isso faz bem e como isso, numa negociação, ajuda. Como cria afinidade, como cria relacionamento, como cria empatia. Ter alguém que reconhece no outro coisas que fez bem, virtudes que tem, desempenhos superiores, enfim. O segundo princípio é o da autoridade. Autoridade é quando nós conseguimos demonstrar para o outro o arsenal de conhecimento e de confiabilidade. Isso dá para nós uma ideia de que o que nós vamos falar tem peso ou tem relevância para o outro lado. E isso é muito importante para uma construção de reputação. Reputação é uma coisa que precisa de autoridade, precisa de relevância, precisa de autenticidade, capacidade de nós sermos o que nós somos, precisa ter singularidade, a capacidade que nós temos de sermos únicos na mente das pessoas, entendendo como você é. E a autoridade, ela te passa uma ideia de especialista. E especialista tem uma relevância maior. E quer entender um pouco mais disso? Pergunto:
Reflitam. Eu, por exemplo, se você vai estar com dor de garganta, onde você vai? Num clínico geral ou você sabe o que você tem ou vai no otorrino? Vai num traumatologista ou num otorrino? Vai naquele que é especialista naquilo que faz. Então, o fato de você ter autoridade já dá para você uma percepção de valor diferenciado. Outro princípio de influência é a reciprocidade. As pessoas que ganham algo tendem a buscar oportunidades para retribuir. É você, é você fazer um pequeno favor, fazer uma concessão, agradecer. Eu me lembro bem da minha primeira palestra que eu dei, faz 20 anos. Eu dei uma palestra num evento de uma subsidiária da Rede Globo, aqui no Sul. E eu fiz a palestra, pô, foi bem legal a palestra, eu nunca tinha dado né, em nível macro, assim, a palestra faz mais de 20 anos, até acho. Foi em 1900 é melhor, 19, não, 2005, 21 anos. Eu fiz essa palestra e uma pessoa que me convidou para ir lá dar essa palestra, um diretor dessa empresa, e a palestra foi muito bacana e estava lá o pessoal da Rede Globo que me convidou para dar palestra na Globo e a partir dali eu comecei a dar palestra e dar palestra. Eu fiz um livro em 2007, o livro estourou em vendas, ficou em primeiro lugar do Valor Econômico, eu passei a dar palestra em todo o Brasil e eu acabei virando palestrante. Eu passei a vida, eu passo a vida, passei não, eu passo a vida toda. Sempre que esse cara me fala alguma coisa ou ele pede alguma coisa, parece que eu tenho que fazer para ontem para ele. Porque eu fiquei com um sentimento de agradecimento muito grande, é uma reciprocidade que a gente tem que fazer. Então, se a gente puder conceder algo para o outro, ajudar o outro, fazer um favor, você começa a ter uma ideia de que isso aí volta para você. É o princípio da volta. Tudo o que eu faço volta para o bem ou para o mal. Um outro princípio é o da exclusividade. É aquela coisa da urgência, de uma informação que só você pode dar para ele, uma exclusividade. As pessoas tendem a valorizar aquilo que não pode ter. Isso é muito importante na negociação. É só você ver, por exemplo, algumas lojas quando querem fazer oferta. Só hoje, só amanhã, compre hoje, só amanhã, até amanhã às 9. Você sabe que na semana que vem vai ter de novo, mas a sensação de receber aquela informação parece que o senso de urgência te coloca. Estoque limitado, últimas 10 unidades, essas coisas impactam internamente. Um outro princípio é o da consensualidade, a validação social. As pessoas tendem a buscar na chancela coletiva razões para suas determinadas escolhas. Olha, pensando bem, a gente a gente se espelha muito pela prova social. Como é importante um testemunhal de alguém que você conhece, que você confia, ou alguma coisa que você percebe. Por exemplo, você sai para um restaurante hoje para jantar, seu esposo com a sua esposa, namorado e vice-versa. Vai dar uma passada para olhar bem onde fica. Você nunca foi. No primeiro que você passa, você olha para dentro, tem duas ou três pessoas dentro. No outro você passa, tem fila para entrar. Em qual você vai? Se você não tiver com muita pressa e querendo comer melhor e querendo ter uma experiência melhor, você deve ir naquele que tem fila, porque certamente o que tem fila tem uma aceitação maior, uma chancela maior. Ou provavelmente tenha. Talvez o outro seja muito novo e tal, mas isso acontece. Nós somos induzidos à prova social. Isso é muito relevante. Então,
sempre que a gente puder fazer com que as pessoas falem bem da gente, é aquele boca a boca positivo, vamos fazer. E como que a gente faz isso? A gente faz isso com uma desconfirmação de expectativa. Porque a percepção de valor, ela se dá muito no que eu espero receber e o que eu percebo que eu recebi. É uma relação de P sobre E, de percepção sobre expectativa. Se a minha percepção for muito maior do que a expectativa que eu tinha, eu fico encantado e eu saio falando bem espontaneamente. Também, se a minha expectativa era uma e eu recebi muito menos, eu saio falando sim, mas mal. Então, isso é muito importante, a gente ter consciência de que a consensualidade, fazer com que os outros falem bem de você, nós temos que estimular as pessoas a falarem bem da gente. E como? Desconfirmando o que ela espera pelo que ela percebe. Ah, Beto, mas então eu vou ter que estar sempre fazendo mais do que ela espera? Sim e não. Você tem que dar essa percepção superior. Mas, por exemplo, se você vai num lugar de uma expectativa e você foi muito bem recebido nesse lugar, você ficou encantado e sai falando para todo mundo: fui lá ontem, maravilhoso, o restaurante é maravilhoso, os caras são fantásticos. Bem, e agora, como é que eu faço? Eu vou ter que estar sempre superando. Superar não é só fazer mais, é manter o alto nível, porque a percepção de manutenção em alto nível é muito forte. É tipo você voltar para o lugar e receber o mesmo atendimento e dizer: pô, os caras são bons mesmo. Continuo com esse nível maravilhoso. E isso é uma superação de expectativa, porque o normal é a gente achar que ninguém vai conseguir manter aquilo em alto nível. E se nós conseguimos manter aquele padrão de atendimento, de qualidade, nós estamos, de uma certa forma, superando a expectativa da pessoa. O outro ponto é a condicionalidade. Sempre que a gente consegue buscar pequenos compromissos, mesmo que não seja aquele sim final, as pessoas tendem a cumprir aquilo que se comprometeu. Então, buscar esse compromisso é forte. Querem, por exemplo, um dado? Você tem duas festas hoje. Numa, você recebeu um convite com um RSVP. Respondeu s'il vous plaît, que você ligou para dizer: eu vou. Confirmou a presença. No outro, você não recebeu isso. E os dois deram no mesmo dia. E você está em dúvida em qual deles você vai? Salvo raríssimas exceções. Você vai naquele que você ligou e se comprometeu aí. Você não assinou nada, você não assinou um contrato, não firmou um contrato, mas você deu a sua palavra que iria. E as pessoas tendem a cumprir aquilo que se compromete. Logicamente, tem os caras que não têm essa ainda, esse valor e coisa e tal. Mas a gente sabe que a grande parte do ser humano, a grande parte do ser humano tem os seus valores e princípios muito sólidos. E, portanto, cabe utilizar compromissos, pequenos compromissos assumidos que possam influenciar o nosso sim. E aí entra na cereja do bolo, que é a emoção. E a emoção é um fator que desequilibra, porque a emoção ela tem um impacto diretamente proporcional à convicção do que você fala. Eu quero dizer isso que, num processo de comunicação, o impacto da sua comunicação, e gravem isso, que é muito importante, prestem atenção e levem para você. Isso tem estudos que dizem isso. O impacto de uma comunicação, 7% da retenção é o que eu falo. 93% é como eu falo. Portanto, dar valor à forma com que você fala é muito importante. E a emoção tem muito a ver com forma. Uma mesma coisa dita por duas pessoas diferentes, de formas diferentes, com contextos diferentes, tem impactos completamente diferentes.
E a emoção? A emoção é uma responsável direta pela construção disso. Argumentação persuasiva. Argumentação persuasiva é a arte de convencer e envolver pessoas. Importante a gente ter isso da seguinte maneira. Eu vou trocar a ordem aqui. Envolver e convencer pessoas. Eu ponho de propósito a frase inversa, mas o correto é envolver primeiro para convencer depois. O envolvimento é fundamental. Existe aquela frase que diz: ninguém tem uma segunda chance para causar uma primeira boa impressão. E causar uma primeira boa impressão não é pela razão, é pela emoção. Primeira impressão, razão nenhuma vai te dizer que tu é diferenciado. A emoção que tu consegue envolver naquele momento é o que faz você ser percebido como diferenciado. E quando eu falo nisso, um sim, ele é uma mescla de gerenciamentos. O gerenciamento da relação é o envolvimento. E o gerenciamento da informação é o convencimento. E aqui tem que ter os dois juntos. Persuasão é um contexto de razão, convencimento, emoção e envolvimento. E tem que ter os dois, porque se você tem só um, há muito risco de ter o que a gente chama de dissonância cognitiva, que é o arrependimento posterior. Se eu só envolvo, mas não convenço, eu posso assinar um sim ali, mas dizer, pô, mas eu não estou convencido. E se você só convence, mas não envolve, também vai acontecer. Também vai acontecer da pessoa poder se arrepender. Então, importante, as duas são importantes: envolver e convencer. Emoção, razão, juntas, trabalhando juntas em simbiose, em sinergia, para potencializar aquilo que você busca. O psicólogo americano Dan Ariely disse uma coisa importante: comprar é uma decisão pouco racional. Nos negócios, e eu digo nas negociações, sai melhor quem consegue provocar emoções positivas. E no meu livro Azeitona da Empada, eu fiz uma frase que eu acho que ficou bem ajustada nisso. Negociador de sucesso escuta com os ouvidos da mente e fala com a voz da alma. Ou seja, quando você for negociar, escuta e processa racionalmente o que você está escutando. Mas quando for verbalizar, quando for externar, coloque a emoção nesse contexto. Eu tenho uma história que eu conto muito, que eu acho que coloca muito isso como a força da autenticidade, da vulnerabilidade e até da emoção, ou seja, da emoção, fazem o desequilíbrio de situações. Alguns anos atrás, eu fui convidado para negociar com empresários japoneses, convidado por colegas uruguaios, tive negócios lá também, e dois colegas me pediram: Beto, vamos lá para negociar, tu tem uma maneira de negociar que a gente gosta, tal. E eu fui com eles para negociar com os japoneses. Pegamos um voo, até lá era longe, e durante o voo, um deles chegou para mim e disse: Beto, só tem uma coisa que eu vou te pedir. Cuida com a tua fala. O japonês não gosta de pessoa que fala muito alto. Eu digo, cara, mas tem um problema, eu sou gago. Se eu não der ritmo, se eu não usar o tom de voz para baixo, o tom de voz para cima, eu vou travar, vai ser difícil. E eles, não, não, passa nada, louco, tranquilo, ala espaço, tranquilo. E eu indo no voo e dizendo, poxa vida, mas aí já vou perder muito da minha forma de expressar. Passou o tempo, um outro de novo passou, Beto, uma outra coisa, o que que é? Cuida os teus gestos.
O japonês não gosta de gesto largo, ele gosta de gesto mais comedido, aqui com vídeo é mais difícil mostrar, mas enfim, cuida o gesto. Eu digo, pô, mas tem um problema, cara. Gesto, braço é língua de gago. Quando você vai travar, você dá um braçaço e solta tudo. Não passa nada, tranquilo, Beto, tranquilo. Habla despacio. Não, tá bom? Fomos lá, chegamos lá, fomos no hotel, tomamos um banho, não sei o quê. E aí fomos para a tal da reunião. Pegamos um táxi. Chegando no local da reunião, desci do táxi e, Beto, uma última coisa. Eu, pô, o que que é agora? Cuida para não abraçar o japonês. Eles não gostam de toque. Pô, eu sou um cara que eu gosto de abraçar. Sou um cara que tem isso comigo, gosto. Eu digo, pô, tá bem, não posso falar, não posso usar o braço. Abraçar o de menos, vamos lá. Subimos para a reunião. Agora eu vou ter que representar aqui, mas não vou conseguir, vocês têm que imaginar. Subimos lá, os três japoneses na frente, nos recebendo amavelmente, eu e meus dois colegas também. E eu digo, pô, como é que eu vou cumprimentar? Não posso abraçar. Aí os japoneses se inclinaram o corpo e fizeram um hi. Pô, eu olhei aquilo, eu já gostei, porque hi não começava com um K. E hi. Entramos para a sala e pediram então para começarmos a reunião, os três japoneses na frente, nós três aqui, e os japoneses pediram que o idioma, ou não, os meus colegas pediram se fosse possível, eles falaram também espanhol, se poderia ser espanhol. Ótimo. Começamos a conversa. Eu pensei, como é que eu vou falar sem os braços? A voz eu até vou dar uma segurada, né? Mas os braços, como é que eu vou fazer? Aí me deu um toque. Eu sentei, e aí vocês não vão conseguir ver, mas eu botei as minhas mãos sob as minhas coxas e prendi. Sentei em cima, fiquei juntinho com as mãos embaixo. E assim eu não vou mexer os braços. E começou a conversa em espanhol, e a conversa indo, eu olhando para um lado, olhando para o outro, olhando para um lado, olhando para o outro. Parecia que estava assistindo tênis, né? Pá, pá. Lá pelo segundo set, eu digo, eu vou ter que entrar, eu não vim aqui para assistir tênis. E aí eu digo, eu vou entrar com educação e vou pedir um com licença. E o com licença em espanhol é um com permiso. E quando eu fui entrar, sem braço, com voz baixa, com permisso, eu esqueci que o co é primo irmão do cá. E dei uma travada, bah, uma loucura aqui. E eu tentei ir, eu chutava por baixo da mesa, e aí não conseguia, até que eu. Uma eternidade que deve ter sido meio minuto. Aí eu tirei os braços, pedi, olha, deixa eu dizer uma coisa a vocês aqui. Eu estava vindo para cá, o pessoal me pediu que não falasse alto, porque o costume não é de falar alto aqui e tal, mas eu vou dizer que eu sou gago, vocês estão vendo, e eu não consigo falar se eu não tiver ritmo na minha voz. Então, pediria a compreensão de vocês para que eu pudesse ter ritmo naquilo que eu falo. E posso usar a minha fala alta, baixa, baixa, alta. Cara, eles riram e gostaram e disseram, claro. Eu senti uma reação deles espontânea, muito legal. Eu disse, tem mais uma coisa. Se vocês não se incomodarem, eu também preciso usar os braços, porque os braços fazem parte da minha comunicação. Claro, bom, em suma, só para resumir, a conversa fluiu maravilhosamente. Eu estava muito bem, muito solto, e eles rindo, gostando. Pô, e a negociação foi espetacular. E como um troféu que eu guardo e levo comigo a vida toda, até hoje, quando nós fomos embora, um dos japonesinhos me abraçou. Eu quase dei um beijo naquele japonês.
Bueno, potencializar a emoção, como eu falei, é a surpresa do encantamento. Surpreender para encantar, encantar para emocionar, foi aquilo que eu falei a vocês. Os níveis de expectativa pelo nível de percepção que nós temos. Eu vou deixar esses slides todos aqui, vocês podem fazer o uso dele como bem quiserem, tá? Então, aqui vocês têm uma ilustração daquilo que eu falei antes lá. Encantamento, então, é uma questão de percepção entre P sobre expectativa. Percepção que eu recebo pela expectativa que eu tinha de receber. Utilizem muito isso. Utilizem muito isso, porque isso vai fazer com que as pessoas tenham um encantamento por você. E melhor, não é só se encantar, é falar bem de você espontaneamente. A melhor coisa que tem é quando as pessoas falam bem da gente quando nós não estamos perto. É uma questão de reputação, que é o que os outros falam de você quando você não está na sala. Ali é importante. E fazer isso é muito, muito, muito sólido. O poder do encantamento, do envolvimento, ele tem a questão da retórica, que é a forma, aquilo que como você fala, e aí utiliza velocidade, pontuação, respiração. Respiração, uma das melhores técnicas para falar bem. Respira bem, quem respira bem tende a falar melhor. Usar pausa, não tem que ficar ou tentar falar rápido. Não, fala e dá tempo da tua voz escutar. Quando eu era gago, assim, muito gago, gago eu sou até hoje, é que eu tenho muita técnica, mas uma das técnicas que eu recebi de uma fonoaudióloga húngara, ela me disse, Beto, quando você fores falar, procura escutar o que tu fala. Saboreia o que tu fala. Isso é para todo mundo. Não dá velocidade acima do que. Às vezes você corre um pouco mais, corre menos, dá ênfase, respira, dá vida. Dá vida à tua palavra. Às vezes você, numa frase, valoriza a palavra na frase. Em outras, você tem que valorizar a sílaba na palavra. Tudo isso vai dando um colorido à fala. E tudo isso é o que a gente chama de retórica que gera envolvimento. Quando você pega alguém que fale muito no único tom o tempo todo, não dá uma tendência de dormir? É. Então, isso é muito importante. A outra é a questão da argumentação. Pô, verifica o que você vai falar, o conteúdo, isso é muito relevante. E a questão importante também, a sedução, que é no bom sentido, né? Não é a sedução sexual, não, é a sedução do outro se envolver com você, se encantar, perceber. Então tem muito a ver com carisma. E carisma não é que eu nasça com carisma, não, a gente cria carisma com coisas que os outros percebem valor e que impactem. Outra coisa, utilizem muito contar história, está muito em moda, mas é real. Storytelling, contem histórias suas e dos outros, usa metáfora, usa exemplo, com exemplo, com metáfora. Pô, nós estamos aqui falando há 1 hora e meia, quase. E nós exemplos eu trouxe, quantas, né? Tudo isso aí te dá colorido à fala. Sempre, obviamente, que essa metáfora, essa história, esse exemplo, ele tem que ter pertinência com o que você está falando. Não é para contar uma piada do nada, né? Usar uma linguagem para o canal do interlocutor. Hoje, aqui, eu não conheço vocês, não sei. Então, eu usei uma linguagem onde eu tenho um equilíbrio, né? Não tão jovem, não tão erudita, tentando ser um pouco do que eu sou,
Isso eu sempre sou o que eu sou, mas às vezes tu modula. Eu dei uma palestra terça-feira, hoje é quinta, de terça-feira eu dei uma palestra para um grupo de jovens de 18 a 23 anos. A linguagem era outra, a forma de argumentação era outra, o estilo de comunicação era outro. Era eu, a minha essência, os meus valores, os meus princípios, mas o estilo era outro, eu tinha que me moldar. E se moldar ao estilo do interlocutor ou da plateia, caramba, eu não estou não sendo eu. Eu não serei eu se eu mudar os meus valores, meus princípios, a minha ética. Mas a minha forma posso mudar. Por que não? Por que não? E sempre trabalhar, eu sempre digo, utiliza a voz que vem do peito para cima, joga a emoção nisso, joga a emoção. Saber lidar com as emoções pessoais e de terceiros é fundamental. Assim, reconhecer a emoção num ambiente é necessário, explicitar a emoção e reconhecer a legitimidade exatamente igual, evitar reações emocionais explosivas, utilizar gestos generosos, elogios. E uma coisa que eu ponho, e eu acho que é importante, é enfrentar o problema, nunca enfrentar as pessoas. Seja duro com o problema, mas seja brando com as pessoas. Filósofo e matemático, físico francês Blaise Pascal, viveu de 1623 a 62, dizia que o coração tem razões que a própria razão desconhece. Então, tenha convicção de uma coisa. Por mais racional que sejamos, sempre haverá sentimentos e conquiste corações. Persuasão do bem. Eu trago muito numa questão de que tem uma frase da Madre Teresa de Calcutá que diz: não devemos permitir, ou melhor, não devemos ingressar se não for para ajudar o outro. Dizia, não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor ou vencedor num processo. A gente não pode entrar achando que o outro lado tenha que perder. Nós falamos numa estruturação de relação ganha-ganha. E essa é a essência da persuasão do bem. Fico muito agradecido pela presença de vocês. Eu vi que o público ficou até o final. Ali, dois ou duas pessoas só saíram. Fico muito agradecido pelo carinho de vocês, embora eu não pude ver as fisionomias, enfim. Mas acho que nessa hora e meia que a gente está aqui, me coloco à disposição também para responder agora perguntas. Mas fica aqui o meu agradecimento e a esperança de que vocês possam ter visto no que eu vi, no que eu passei hoje aqui, algo que possa ser útil para cada um. Tá aqui os meus livros, caso vocês queiram, no caso, comprar, Azeitona da Empada, Cereja do Bolo, Você é o Cara, Diferencie-se, esse que eu falei hoje, o Bolo do Sim, e me sigam na rede social, se quiserem, o Instagram, @Beto Carvalho, underline, tem vários Beto Carvalho lá, e no LinkedIn também, no Facebook também. Enfim, fico à disposição. Eu tenho vídeos que eu coloco toda semana sobre marketing, sobre vendas, sobre desenvolvimento pessoal. No caso, crônicas que eu faço também. Toda semana tem uma crônica que eu faço para o coletiva.net. E é um prazer muito grande sempre poder falar sobre os livros e falar para um público de gente como a gente, até porque eu já estou sessentão também. Obrigado, agradeço e um beijo a todos vocês. Beto, na próxima lâmina, eu acho, tem também, vê se passando esse, isso. Ah, E aí tem perdão, eu o nosso agradecimento aos aportadores, né? E depois dessa lâmina tem mais uma, não tem, Beto? tenho. Sim.
Eu queria também falar para vocês, gente, que quem ficou interessado aqui em acompanhar e rever, porque são muitas informações incríveis. Eu até agradeço a oportunidade também ao Instituto, como colaboradora, por representar aqui o núcleo pedagógico do Instituto. E poder te conhecer, tá, Beto? Porque já ouvi muito positivamente falar de você, da outra programação em que você pôde estar com o IPPE alguns anos atrás, foi pouco depois que eu entrei para compor a equipe aí do núcleo pedagógico. E a Eliane falava assim, gente, nós precisamos trazer o Beto Carvalho de volta. Os nossos alunos estão precisando entender, porque ele tem uma linguagem muito acessível, tem muita informação bacana, e o nosso público está precisando de ter isso novamente. E eu concordo plenamente com ela no final, deste Muito conteúdo obrigado. incrível que você passou para a gente agora. E sei que tiveram muitas contribuições no chat. Eu vou só ler para você algumas coisas. Pode tirar seu compartilhamento, tá aberto, se você quiser, que aí você consegue ver a carinha das pessoas que estão com a Pois câmera é, aberta. sabe assim, ó, deixa eu colocar uma questão. Eu prefiro muito fazer a palestra presencial. Ela rende muito mais, porque nós somos seres humanos, com a energia que a gente tem, né? E a gente fica vendo isso de maneira clara. Mas com a pandemia, eu sei que muito se faz online, eu até faço algumas online, mas eu preferencialmente faço sempre presencial, porque fica mais bacana, mais sólido, a gente consegue olhar, né? E fica mais sanguíneo, vamos chamar assim. Mas então eu dei essa palestra hoje, assim, é legal, muito bacana, mas eu não conseguia ver a reação, então depois eu até quero saber o que vocês acharam. Para mim vai ser um privilégio muito grande saber a reação, a percepção de cada um de vocês. E se quiserem lá na minha rede, lá, enfim, coloque o que vocês acharam, enfim, fico muito feliz. Ah, ótimo. É bom, eu convidei eles também na última programação, Beto, para irem lá na publicação que o PPF fez, acredito que devem até ter te marcado no Instagram, que Me é da marcaram, publicação. não, então se vocês marcaram, eu acho que não marcaram, Eu porque vou, eu dar- não vi. Vou dar uma olhada lá, Beto, Pede mas na para me marcar publicação. que eu ponho no meu collab, pede uma collab que eu coloco lá, tá? Tá. E aí nós já podemos fazer assim, todo mundo que participou pode colocar no comentário que o PPE postou no Instagram oficial do IPPE o que que achou da palestra, né? Os nossos aportadores amam ver lá a interação de vocês e saber através também das publicações os comentários, se o tema, se as pessoas que estão participando estão sendo realmente relevantes para vocês. Eu vi aqui muitos comentários positivos, mas antes de ler os comentários, eu vou ler primeiro as contribuições que fizeram antes, tá? Uma aluna que está identificada apenas como usuária do Zoom, ela só colocou, quando você falou sobre ser feliz, né? Ela colocou que ser feliz é o que temos que buscar de fato nessa vida. Isso. Depois, depois outra aluna colocou assim, a Silvana colocou, meu Deus, que mensagem linda. Essa palestra não é sobre vendas, é sobre vida. Estou impactada. Muito obrigado pelo carinho. Colocou totalmente educativa, uma palestra para professores. É, a Nilda colocou que espetáculo de palestra, ele ensina a vender com arte. Que bacana. A Marieni Fico fez até uma contribuição. emocionado aí com as palavras. Oi? É, A Marieni, quando você evidenciou sobre os elogios, né, que todos nós gostamos, o quanto isso é positivo para nós, ela contribuiu aqui no chat com a seguinte mensagem: com certeza faz parte do nosso ego. Eu gosto de ser reconhecida quando executo bem o que faço. É muito bom ser útil para alguém, e fazer o outro se sentir bem. Que bacana. É, Ah, fico muito ou- feliz. Outras contribuições que aconteceram aqui foi que a Luzia colocou que qualquer negociação deve ter pessoas autênticas e isso facilita a comunicação. Tudo que você falou sobre também ser você, né? Sempre. Uhum. A Vera até complementou quando você contou a história, Beto, falando, né, sobre que no final ali que o mais certo, o que deu mais certo foi realmente ser você. E ela falou, enfim, seja você com segurança e empatia, e também que sejamos que saibamos ser como o camaleão, mudar de cor conforme o ambiente. Ah, que bacana.
E aí embaixo vieram muitos agradecimentos, falando que a palestra foi muito boa, que vai colocar em prática. Eu quero convidar o pessoal. Amanhã, gente, ou até segunda-feira, o pessoal do IPPE, nossos monitores parceiros, eles vão disponibilizar para vocês no YouTube, então vocês podem reassistir. O Beto até falou que o material estaria disponível para vocês, mas eu falo que melhor do que o material, Beto, é você explicando para eles novamente. Então, ouvir suas palavras na íntegra novamente é a melhor coisa que eles podem ter. Então, disponibilizaremos aí no YouTube para que vocês possam reassistir quantas vezes quiserem, fazer novas anotações e também sempre refletir. Porque assim como um poema ou poesia, a gente, quando ouve as coisas, né? Dependendo do nosso estado de espírito, do momento, da necessidade daquele momento, nós vamos receber de diferentes formas. Então, esse é um aprendizado que pode servir para vocês em muitos momentos de vida. Então, agora nós vamos abrir para que vocês possam abrir a câmera e conversar com o Beto. Se alguém quiser falar alguma coisa, tirar alguma dúvida ou fazer um complemento. Vamos lá? Todo prazer. Hora de ser você. Simone, quem que levantou a mão primeiro? Vânia e Simone. Pode ir primeiro? Vocês sabem quem levantou primeiro? Eu acho que Tô foi vendo a Aqui aqui. para mim. Simone. Foi a Simone, Rafael, Foi obrigada. sim, pode. Tá aberto já seu áudio, viu, Simone? Pode falar que a gente vai te ouvir. Eu achei sensacional a palestra, maravilhosa mesmo. Ele falou uma linguagem assim que ajudou muito a gente a compreender muita coisa. Eu queria saber a rede, como que a gente tem, se ele tem Instagram, se a gente pode acompanhar. Lógico. Não, eu estava falando antes. Eu tenho o Instagram, @Beto Carvalho underline. Tem dois Beto, tem dois ou três Betos Carvalho, então eu tenho underline. Estou no LinkedIn também, que é Beto Carvalho. Estou no Facebook também, com Beto Carvalho. Vocês podem me acompanhar à vontade lá, tá? E vai ficar facinho de vocês encontrarem, só complementando, Beto, que nós vamos fazer aquele combinado nosso. Nós vamos colocar o Beto, gente, em collab no Instagram do IPPE, na postagem desta palestra que vocês participaram hoje. Sim. Então, o Eu que que é assisto collab? lá e vocês podem lá deixar os comentários lá. Isso, E aí eu já eu vou Exatamente. já saber mandei quem uma. é. Que é do IPPE, né, Beto? Sim, eu já mandei uma Porque aí fica. solicitação aqui, viu, Beto? Aí Tu é só Ah, mandou? você, Peraí que pronto. eu só vou, você eu já vi. aceitar Tu que mandou já aonde? vai. Gente, Tu quando eu ma- terminar a palestra, vocês vão entrar no Instagram do IPPE, que eu vou deixar para vocês aqui no chat, tá bom? E aí vocês vão procurar ali, tem várias programações que já vão acontecer na próxima semana, já é uma oportunidade também de vocês já fazerem inscrição para a próxima semana de algumas programações que já estão disponíveis, mas tem a postagem dessa palestra no Instagram oficial do IPPE. Vocês vão lá nos comentários, já comentar tô, lá. já tô botando aqui. Você mandou, Rafael, já aceitei, já está lá. Isso Então, aí. pronto, é só vocês Aí entrarem no vocês Instagram podem lá oficial. deixar o comentário lá. Ficarei feliz demais de saber qual foi o feedback de vocês. Que ótimo. Agora é a Vânia, né? Você finalizou, ô, Simone? Acenou que sim aqui. Ok, Sim, ok. obrigada, viu? Obrigada. Vânia, pode falar, Oi, Vânia. boa noite. Boa noite, tudo bom? Oi, professor Beto, muito prazer. Eu que agradeço. Vânia, Prazer é meu. quero te cumprimentar porque assim, eu sou uma mineira que morou 18 anos em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Opa! Sou gremista. Oh! Eu falo aqui que eu sou mineúcha. Metade do meu Mineúcha, coração é que gaúcho mesmo. bacana. Fico Então, eu extremamente fiquei assim, feliz aí. fiquei surpresa, né, de ter um professor hoje gaúcho, né, e, e ainda, assim, emocionada, porque realmente, assim, é muito diferenciada a sua abordagem, a sua forma de colocar, de falar, né, essa emoção toda e colocar a Obrigado. sua vida também. Então, Muito assim, obrigado pelo carinho de aprendi vocês aí. muito, aprendi, me edificou demais. Queria Que saber bom. se você é filho ou parente da Tânia Carvalho, porque ela é do Não, meu centro, eu de conheço Porto bem Alegre. ela, gosto muito dela, até encontrei ela essa semana, ela está bem, encontrei ela num restaurante, eu acho que foi,
A Tânia é uma querida, gosto muito dela, uma jornalista de primeiríssimo nível e está Isso. muito bem ainda, está com boa, olha, bem, bem. E a Tânia está Eu vi ela na com Feira do Livro, pela 84 anos, televisão. a Tânia está. É, 84, e muito bem ainda, não ativa, parece. muito É, bem. por causa do sobrenome, por causa dela ser jornalista, até Não, achei, mas, será que é mas filho da Tânia eu Carvalho? não sou Que é parente do meu dela, não. tempo, né? Do meu tempo aí em Porto Alegre, ela Lógico, trabalhava na Gaúcha ainda na época, né? Mas não na vou tomar mais Gaúcha, aí o tempo, às vezes exatamente. tem outras pessoas querendo falar. Então, assim, ó, Exatamente. um abraço Muito mineúcho para obrigado. você e vou rever Muito com obrigado, certeza agradeço o essa carinho. aula. E venha mais vezes aí falar com a Obrigado. gente, tá? Obrigada, viu? Obrigado, agradeço o Tchau, carinho aí. tchau. Tchau. Tem outra pessoa com a mão levantada? Depois eu posso passar para o Miguel. Não sei se você quer falar, Miguel, seu áudio está aberto, mas eu vou primeiro. Quem está com a mão levantada, pode abrir o microfone, por favor? Para identificar isso. Abriu. Boa noite, eu sou o Ronaldo. Ô, Achei Ronaldo, sensacional, tá? Achei sensacional a aula, né? O aprendizado. E o professor falou uma coisa aí que é interessante. Eu acho que tem determinadas coisas que são o produto em si que se apaixona pelo cliente, ou o cliente se apaixona pelo produto. Porque muitas das vezes das negociações, a explicação está clara, a conversão foi bem, a fala, né, foi bem exposta, bem esclarecido, mas se o produto não apaixonar, ou a pessoa não apaixonar pelo produto, eu digo assim, se eu sair com a vontade de comprar uma Ferrari, de repente encontro um Fusca, que é do meu sonho, a Ferrari, para mim, perdeu significância. Então, muitas das vezes, a gente tem que ter essa resiliência e entender isso, né? Eu acho que é o lado da empatia que ele falou. E realmente, às vezes, acontece isso. tá perfeito. Mas obrigado, Ronaldo, agradeço a tua gentileza aí, viu? Ok, professor. Miguel, Você falou que foi o sentimento da coisa tá ok, então. Porque às vezes a gente Não, pensa assim, ó, assim e a não, gente acha que você está quer. viajando. Não, o que você coloca, deixa eu só fazer uma colocação. Agora entendi, você colocou para que eu pudesse dizer. É óbvio que todos nós temos sonhos na vida e algum desejo, né? E vários desejos. E quando nós temos isso dentro da gente, a gente busca isso de maneira muito clara. A negociação, ela também busca isso. Quando você tem alguém e se ele quer aquilo e ele pode comprar aquilo, poxa, vamos vender aquilo que ele quer e ele pode comprar. Agora, caso ele não tenha condição, ou ele não pode encontrar, você pode muitas vezes satisfazer o que ele busca, e o que ele quer de uma outra forma, ou de uma forma que também para ele dê algum conforto interno. Então, isso é aquilo que a gente chama de valorização dele. O desejo, a vontade, o sonho, isso não pode ser em nenhum momento castrado, em nenhum momento. Mas se ele não pode, ou por questões de acessibilidade ou financeiro ou tal, se a gente puder entrar um pouco nessa alma dele, nessa empatia e poder colaborar, porque ele tem uma outra escolha capaz de satisfazer aquilo que ele deseja, é missão nossa também fazer isso. Exatamente. E eu percebo muitas vezes isso, que às vezes não é nem a questão do preço, né? É aquela, igual você disse antes no início, É a porque venda é assim, mais emoção do que a razão. o que, no caso, você disse, o cliente está apaixonado por algo. Ok, mas se ele não consegue isso que ele está apaixonado, que ele fique apaixonado por você. Né? Exatamente, exatamente. Fica encantado por aquilo que eu disse, né? Tratado com você, porque você vai dar para ele uma confiança, que vai dar um conforto para ele num processo decisório. Não, maravilha, obrigado, viu? Eu que agradeço. Miguel, é isso? Professor Beto, Tudo bom, você Miguel? realmente, você realmente me surpreendeu e superou as minhas expectativas, como você bem falou. Que Ou seja, bom. eu entrei para assistir a palestra, não esperava muito e me prendeu. Estou aqui até agora exatamente porque você me comoveu a ficar até o fim.
E eu Obrigado. sou. O propósito do IBPE é exatamente tratar com esse público que está aqui, né? O público já de uma terceira idade, que é o meu caso. E fui contador a minha vida inteira, passei por um momento de síndico profissional dentro da empresa de contabilidade. Hoje eu sou corretor de seguros. E fui convidado por um padre para fazer palestra, para criar uma palestra para falar sobre seguros na comunidade dele e até levar isso mais à frente, né? Mas eu estou muito receoso, estou com medo de fazer esse trabalho. Mas aí você me motivou demais. Falei, caramba, o professor Beto conseguiu superar o problema de ser gago e hoje está aí dando essa palestra maravilhosa e me dando superando as minhas expectativas. Que bom, Apesar da minha que bom. idade, será que eu não vou conseguir superar isso? Então Cara, é talvez tu possa complicado. criar para. Olha, eu vou te dizer uma coisa bacana. E primeiramente, muito obrigado aí pela forma como tu colocas. E seja qual for a nossa fase da nossa vida, sempre vai ter espaço para que a gente possa, como eu disse, refazer ou fazer um novo começo. Existe uma coisa que eu uso muito que é o seguinte, velho. Velho, se Deus quiser, todos nós vamos ficar. É da vida, é cronológico. Antigo é opcional. Então, importante entender, nós vamos ficar velho, mas se a gente não ficar antigo, ou seja, estarmos fazendo coisas novas, nos atualizando, estudando, aperfeiçoando, nós sempre vamos ter uma percepção de valor diferenciada, com uma grande vantagem. Nós temos uma bagagem de repertório pelos anos vividos. Tu que vai começar a palestra, vou te dar uma dica. Eu tenho uma palestra minha que eu ensino as pessoas a darem palestra. Mas eu vou rapidamente te colocar aqui duas coisas que tu vai colocar, um artigo até. Se tu fores na minha rede do LinkedIn, um artigo que eu fiz, não nessa quarta, na quarta passada, eu acho que falou, foi nessa quarta, não me recordo agora. Eu acho que eu falo um pouquinho que vai te ajudar. Mas eu vou te dizer duas coisas que tu tem que ter. A palestra ela tem início, meio e fim, ok? Concentra no início e no fim. Domina o teu início e o teu fim. O início porque tu tem que prender a atenção das pessoas. E o final para deixar aquele gostinho de quero mais. Como que tu prende a atenção? Eu não pus a minha história no início por nada. Eu pus porque ela tem uma força emocional que ela te prende depois para o resto. É uma técnica. Trazer a mim. Eu poderia botar a minha história no meio. Não teria a mesma força. Não teria a mesma força. Talvez no fim tivesse. Mas no meio não. O meio ele é importante, mas o meio ele não é determinante. O importante numa palestra que tu vai dar, concentra fortemente em fazer um belo início, que prenda a atenção, aqueles 3, 4 minutos iniciais são fundamentais, e no final deixa uma mensagem, uma reflexão, uma frase ou algo que faz as pessoas poderem levar para casa algo que se estenda depois que a cortina se apaga. Que maravilha, professor Beto. Muito obrigado, viu? Que Deus te abençoe. Igualmente a você. Ô, Amém. Miguel, só uma pergunta Oi, rapidinho agora. Você está em Belo Horizonte? de Belo Horizonte, do bairro Cidade Nova. Tá, Miguel, entra em contato com o IPPE amanhã, porque conversando com o professor, você falando com o Beto, né, sobre os seus desafios que você tem próximos, nós teremos na próxima semana no IPPE uma semana com consultorias presenciais gratuitas. Então, nós temos uma consultora que ajuda com comunicação. Você que vai fazer também uma palestra, vai ser muito importante para você treinar todas essas técnicas de comunicação, né, para você falar na frente. E nós temos um consultor também que pode te ajudar a organizar aí como que você passaria o seu ensinamento que você já tem prévio, como você organizar isso também para poder passar
fazer essa palestra da melhor forma possível. Nós temos, então, amanhã, vou anotar o seu nome aqui, mas está só Miguel, sem o sobrenome, pode mandar uma mensagem para o IPPE que nós vamos agendar para você consultoria presencial. Se você conseguir um tempinho para ir ao IPPE, nós vamos colocar um consultor para te atender individualmente e te ajudar nos seus desafios gratuitamente, tá bom? Ok, muito obrigado. Fico De muito nada. feliz. Gente, na semana que vem tem consultoria presencial. Então, quem está presente, aproveita e liga também quem não agendou ainda para ver se tem um horário específico. Nós teremos vários consultores na próxima semana presencialmente para atender vocês. Então, aproveitem. Como o Miguel falou aqui do desafio dele, né? De uma palestra, da comunicação, de falar, de organizar as coisas. É um desafio que ele, né, recebeu aí. É uma confiança também. Então, para ajudar vocês nesses desafios, nós vamos direcionar vocês para o melhor consultor, tá bom? Para atender vocês gratuitamente. Aproveitem para agendar de uma vez antes que percam as vagas dessas presenciais. Quem está longe, nós também temos uma modalidade de consultoria de negócio online, tá bom, gente? Mas aí tem uns direcionamentos que a gente dá, mas o bom da consultoria presencial é que são mais de 15, 16 consultores diferentes para te atenderem em assuntos bem específicos, tá bom? Dulce, queria falar, Dulce? Pode falar, seu microfone está fechado, mas pode. Isso, abriu. Rapidinho. Eu gostaria de agradecer, né, em primeiro lugar, que palestra maravilhosa. Curta, Obrigado. objetiva, e assim, o senhor conseguiu me surpreender e me encantar. Muito obrigado. E eu gostaria de saber, você vem muito a Belo Horizonte, como que é? Minas Gerais? Eu dei algumas vezes palestras aí, dei palestra em Belo Horizonte, umas 4 ou 5, já dei palestra em Nova Lima, em Montes Claros, e naquela cidade lá, numa empresa há muito tempo, já faz um tempo, ali onde tem o Rio São Francisco, que é Pirapora. Pirapora. Tem? Aham, Também dei sim. palestra lá. Mas, assim, mais recentemente, agora, eu não tenho palestra para dar em Belo Horizonte, pelo menos até agora. Se vocês falarem para mais gente, talvez venha. É porque é o seguinte, eu estou fazendo um curso, né, para me atualizar na área do turismo, técnico de turismo, lá no Sim. Senac aqui de Belo Horizonte. Ah, E a gente, eu dei palestra para o Senac em Juiz de Fora já, o isso. ano passado. Aí eu gostaria muito de, se tiver uma oportunidade, de você, quem sabe, fazer uma palestra para nós lá, Não, o pessoal inclusive lá. na área de É, inteligência emocional, eu, muito eu tenho importante. uma palestra sobre esse livro aqui, que é o Diferencie, que eu hoje faço, de cada 10 palestras que eu faço, 7 ou 8 é desse aqui. Porque ele é um livro que ele serve para a vida, assim, para todo mundo. Ele mostra como é que nós podemos olhar para dentro da gente, descobrir os nossos dons, transformar dons em pontos fortes e os pontos fortes na nossa diferenciação pessoal, que é a nossa melhor versão. Ou seja, antes de nós tentarmos ser melhor do que o outro, eu preciso ser melhor do que eu mesmo. Então, o melhor de mim é feito através desse processo que eu mostro nesse livro, e é onde eu falo essa palestra, é uma palestra de 1 hora, mais ou menos, e bem intensa, e o pessoal gosta bastante. Se tivesse oportunidade, seria muito interessante para nós lá, para o Todo Ô, curso, mundo. Dulce, sabe? gostei do que a Mariani colocou aqui no chat, viu? Ela já colocou Hã? assim: vem dar a palestra presencial para nós do IPPE. Mas eu quero saber desse livro aí. O IPPA fica onde? Fica aí em Belo Horizonte? O O IPPE fica em Senac, Belo o Horizonte, IPPE. bem central ali, Beto, na Avenida do Contorno, em Belo Horizonte, número 8000, tá Tá bem. convidadíssimo. Tá No bom. 18º andar, com a vista maravilhosa, e um cafezinho sempre Que... fresquinho. é tentador. Pois é, Bom vem, mesmo. vem, vem tomar um café com a gente, fazer uma palestra.
Pois é. Está convidadíssimo. E eu estou em Nova Lima, se vier por aqui também. Eu já dei palestra aí em Nova Lima também. É muito bom. Tem muitos eventos também, né? É. Dulce, você finalizou, Dulce? Finalizei. Eu gostaria de marcar com ele, mas uma hora que Como ele ele não tem estivesse por presencial, aqui. é, vamos torcer aí para o Beto vir para Belo Horizonte fazer uma palestra, uma roda de conversa, né, Beto? Nós temos Ó, roda de conversa. isso vai ser No ótimo. Senac, quando eu fui, o pessoal pediu para eu dar a palestra e depois teve uma mentoria coletiva, assim, para um grupo que queria fazer. Aí tinha que se inscrever, deu até mais gente do que era. Era uma mentoria para 25 pessoas, acabaram pedindo se eu podia botar 50 pessoas, aí ficou uma aula de novo. Que bom. É, Pois é. Se tivesse essa oportunidade, seria ótimo. Quando Dulce, estiver por torceremos aqui, e já tá anotado aqui no nosso caderno que assim que o Beto falar, gente, vou passar por Belo Horizonte, ele está isso, convocado a comparecer ao IPPE, viu, Beto? É um isso, convite barra convocação. Tá bem. tá bom. Obrigado, Gente, gente. mais alguém? Obrigada, viu, Dulce? Mas alguém tem alguma pergunta ou contribuição? Eu sei, mas o cara começou a gostar. Tem alguém com o microfone aberto? Eu vou pedir só a atenção de vocês para vocês não. Agora ela deu uma bobeira. Heloísa, você Eu gostaria achei de que ela falar com a queria, gente? eu achei que ela queria falar, eu fechei aqui. Ah, tá, beleza. Bom, pessoal, quem puder abrir a câmera, eu sei que o Rafael já tirou algumas fotos, mas se alguém quiser fazer uma pose para a foto que o Rafael tirou, né? Eu sempre falo, sabe, Beto? Ele tira umas fotos para comprovar para os nossos aportadores que estávamos aqui. Aí ele tira da gente fazendo careta. Então é melhor a Não, gente e fazer aí, um depois que sorriso. você fizer, coloca também no Stories lá, que eu ponho no meu também, Ah, que tá. eu compartilho, tá? Aí, Rafa, pode Deixa eu sorrir ver se já, mais. Rafa? Peraí, deixa eu ver se Mas mais tem alguém mais vai gente? abrir. Tem mais gente aqui. Só espera um Tem pouquinho o muitas pessoal abrir a pessoas. câmera. Isso aí. Deixa eu ver se mais alguém vai abrir. E Vou abrir não, que eu estou trabalhando, estou de touca, estou muito esquisita. nós estamos vendo aqui mesmo muitas Fica para pessoas próxima. trabalhando. Mas eu amei a palestra, de verdade. Um abraço a todos. Um abraço. Eu vou tirar o Abraço. print aqui, Obrigada. pessoal. Todo mundo dá um sorrisão Oxi. aí. Aí, tirei aqui. Muito obrigado, viu? Obrigada, Rafa. Pessoal, vou agradecer então, Beto. Você viu que todos Eu agradeço amaram. o carinho de vocês aí, fico muito agradecido, me coloco à disposição. Mandar um grande abraço também para Eliane, né, que falou comigo lá no início, né? E Enfim, te agradeço muito também, Antônia, e que a gente possa outras vezes poder falar mais, tá bom? Um tá beijo bom, enorme, Beto. fiquem com Deus aí. Tchau, tchau. Com Boa Deus. noite Tchau, para vocês, tchau. pessoal. Até Pessoal, a muito próxima. obrigada pela presença. Tchau, tchau. Até a próxima programação, tá bom? Boa Tchau, noite. tchau. Beijo para vocês.